cooperam com o nosso bem, inclusive má notícia. Inclusive má notícia. Sabe, querido? De repente alguém chega assim, morreram os filhos. Alguém chega assim e diz, perdeu o emprego. Ficou doente. Alguém diz assim, nossa, aconteceu isso. Nossa, aconteceu aquilo. Eu quero falar uma coisa para você. Toda má notícia contribui para o bem daquele que ama a Deus. Não são apenas coisas boas que contribuem. E quer que eu vá mais longe? Às vezes, as más notícias contribuem muito mais do que as boas para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, como é que pode uma coisa dessa? Sim, querido. Às vezes uma má notícia acontece na nossa vida, uma coisa ruim acontece no nosso caminho, mas aquela coisa ruim que acontece é um livramento de Deus. Amém? Então, quando alguém te dá uma má notícia, você fala assim, puxa vida, mas não podia acontecer isso, meu Deus do céu, justo agora. É ou não é? Mas depois você vai entender que foi um livramento de Deus para a tua vida. Você fala, glória a Deus, obrigado, Senhor. Aquela má notícia se converteu em uma boa notícia. Eu estava conversando com o senhor aqui do lado, vizinho nosso aqui. O senhorzinho de idade aposentado, há algum tempo atrás. E ele disse que trabalhava numa empresa e a empresa não mandava ninguém embora. Não mandava ninguém embora. E aí, de repente, a empresa mandou ele embora. Ele já trabalhava há muitos anos, até disse que comprou a casa com dinheiro de rescisão de contrato, eu fiz a casa do lado. E ele me falou o seguinte, que de repente a empresa mandou ele embora e ele ficou assim, puxa vida, e agora? Tu vai embora dessa empresa. 3 meses depois a empresa faliu. Se ele continuasse lá, ele ia perder tudo que ele trabalhou a vida inteira para ter. Você está me entendendo? A má notícia se converteu em boa notícia. Cara, mulher está grávida, recebe uma notícia de que o filho tem um problema. Não, seu filho tem um problema, ele vai nascer com um problema, mas nós vamos cuidar. Aí você desespera, ai meu Deus, que meu filho, não pode, meu filho. E parece ser uma má notícia na hora. Só que o diagnóstico precoce daquela doença possibilitou um tratamento que vai fazer com que aquela criança tenha uma vida muito melhor depois de nascida. Então aquela má notícia se converteu em uma boa notícia. Qualquer pessoa que queira ter uma colheita abundante precisa aprender a lidar com as más notícias, querido. Ele não pode se descabelar quando alguma coisa dá errado na vida. Olha, eu aprendi. Não foi fácil para mim aprender não, mas eu aprendi. Com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo e as más notícias contribuem para o nosso bem. Entenda, querido? Com o tempo a gente vai compreendendo. E eu era uma pessoa que recebia uma notícia e ficava todo deprimido, todo melancólico, todo angustiado, né? E a pessoa recebe uma notícia e quer logo parar com tudo. A primeira coisa que a pessoa faz é... Vocês já viram como as pessoas elas elegem como prioridade qualquer coisa menos Deus? Já viram isso? Está com problema, qual é a coisa que ela abandona primeiro? Abandona a igreja. Está com problema, qual é a coisa que ela abandona primeiro? Abandona a célula. Está com problema, qual é a coisa que ela abandona primeiro? Abandona a oração. Agora eu pergunto, isso vai ajudar em alguma coisa? Não sabe lidar com más notícias. Eu aprendi ao longo da minha vida cristã, não vou dizer no ministério, mas na minha vida cristã, a lidar com más notícias. Primeiro, eu entendo que nada acontece na minha vida que fuja do controle de Deus. Amém? Um dia, queridos, eu entreguei minha vida para Jesus e Ele se tornou Senhor da minha vida. Então não vai acontecer nada na minha vida, nem coisa boa, nem coisa ruim, que não esteja debaixo da permissão de Deus. Amém? Tudo está debaixo do controle de Deus. Isso me dá segurança. Isso me dá paz quando as más notícias vêm. E eu digo que vêm, elas aparecem constantemente no caminho da gente. Amém? Segunda coisa que eu aprendi com o tempo é que se elas não me enfraquecerem, elas me fortalecerão. Se as más notícias elas não me enfraquecerem, com certeza elas me fortalecerão. Agora, quem vai decidir
O que essas más notícias vão fazer, sou eu e você que recebe as más notícias. Entenda, quando você receber uma notícia, você vai ter que decidir. Não é Deus, não é o pastor, não é a igreja, você vai ter que decidir se aquela má notícia vai te enfraquecer ou se ela vai te fortalecer. Você está me entendendo? Eu vejo hoje aí, comum, né? O jovem, a moça termina com ele, né? Ele vai lá e se mata, mata a moça, umas coisas assim, né? De gente com cabeça bem fraca mesmo. Gente que decidiu que a má notícia seria o seu fim. Fala, misericórdia. É ou não é? Gente que decidiu que aquela má notícia ia ser o fim da sua história. Ah, você terminou comigo, né? Então eu vou me matar. Então eu não quero mais viver. Aqui na Várzea, tá vendo essa aparelhagem de som aqui? Eu comprei de um senhor essa aparelhagem, que na verdade era do filho dele.